Fala, pessoal. Alguns até comentaram, né, que eu tava meio rouco. Isso vinha durando uns meses e aí eu comecei a sentir algumas dores muito fortes. Então, eu fui investigar e eu descobri alguns probleminhas aí nas cordas vocais. E aí eu vou ter que ficar uns dias sem gravar vídeos, porque eu vou ter que fazer um tratamento e possivelmente uma cirurgia, né? Mas vai dar tudo certo. Então, enquanto isso, eu vou presentear vocês com alguns vídeos que eles estavam na seção de membros, na seção exclusiva. E o bom é que assim vocês podem se animar, se tornar membros, né? E conhecendo um pouco do conteúdo que tem por lá. Lembrando que custa apenas R$ 4,99 por mês, e além de ter acesso a esses conteúdos exclusivos, você ainda vai ter prioridade para que eu responda as suas dúvidas. E a outra dica importante, especialmente para quem for estudante ou profissional da área da saúde, é você assinar o Nerdflix. O Nerdflix, ele é simplesmente o maior streaming do mundo de educação física, e nele você vai ter acesso ilimitado a mais de 300 aulas para você assistir onde, quando e como quiser. Ele é, sem dúvidas, o melhor conteúdo sobre exercício que existe. Se você duvida, basta você assinar. E se você não gostar, você cancela. Não tem pegadinha, não tem fidelização. Eu vou deixar tanto as informações de como se tornar membro quanto as do Nerdflix aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então curte aí e até breve. Fala, meus queridos assinantes, tudo jóia? Então, hoje vamos fazer um vídeo de teoria na prática exclusivo para vocês, que são meus assinantes, e é um vídeo sobre pullover, né? Aquela questão, afinal, para que serve o pullover? O pullover é para costas, o pullover é para peito, qual o trabalho prioritário, como você vai encaixar ele no seu treino. Eu tenho uma aula no Nerdflix, né? Provavelmente vocês já assistiram, que é uma aula que está tanto no Nerdflix quanto para os assinantes ouro do meu canal do YouTube, e essa aula eu explico sobre peitoral e dorsal. Mas aqui eu quero trazer imagens para fazer uma coisa mais prática e acabar com as dúvidas sobre essa questão do pullover. Se vocês me permitem, eu quero fazer uma breve revisão de alguns conceitos, né? Sobre os planos de movimento que eu apresentei. Vou colocar uma fotinha aqui dos planos de movimento e aí vocês vão perceber que eles, na verdade, são linhas imaginárias que vão dividindo o corpo em partes, né? E aí você vai ver o plano sagital, que o plano sagital seria aquele que corta você em esquerda e direita, e os movimentos que acontecem no plano sagital seriam os movimentos de flexão e extensão. Você vai ver o plano frontal, que corta você entre frente e trás, e os movimentos são de adução, abdução e adução. E você também vai ver o plano transverso, né, que divide seu corpo de cima e embaixo, e os movimentos também podem ser abdução e adução. A gente acaba falando abdução horizontal, adução horizontal. Então, dito isso, né, eu quero que vocês deem uma olhada nessa foto do peitoral maior enquanto eu falo, e você vai ver que o peitoral maior, ele tem a sua origem em pontos muito claros, né? Ele tem a sua origem aqui nessa metade medial da clavícula, então ele tem a sua origem aqui, ele tem a sua origem no seu osso do externo também, e também em algumas cartilagens costais, essas cartilagens das costelas mais altas. Também fala sobre a questão dos músculos do abdômen, alguns autores falam do reto abdominal, alguns do oblíquo externo. Mas o que eu quero que vocês se concentrem olhando essa foto? Eu quero que vocês percebam que o peitoral, ele se origina daqui para cá. Então o peitoral, ele está originado daqui para cá. E onde ele vai se inserir? Em um único ponto, lá no seu úmero. Então todas as fibras do peitoral, elas saem daqui do meio e convergem para o seu braço. E elas estão todas nesse sentido. Então, quando você, por exemplo, pega um elástico e prende ele aqui, o que você imagina que esse elástico vai fazer quando for tensionado? Ele vai fazer isso. Então, você percebe que o peitoral ele nasceu para trabalhar no plano transverso, fazendo o quê? A sua adução horizontal ou trazendo o seu braço de frente para o corpo. Vocês têm que perceber isso, por quê? Porque existem fibras que se você olhar e falar, Paulo, mas tem uma fibra um pouco inclinada aqui para baixo. Tem, então se o seu braço estiver elevado, ela pode ajudar? Ela pode, mas você vai ter
apenas uma pequena parte fazendo isso. A maior parte, aliás, todas elas estão trabalhando para isso. Pode ser que, eventualmente, dependendo da posição do braço, elas tenham alguma participação, mas essa não é a sua ação primária, na ação de extensão. Agora, quando você vê essa foto do dorsal, você já percebe uma diferença com relação ao peitoral, né? Enquanto o peitoral está aqui em cima, você vê que o dorsal está embaixo. Por que ele está aí embaixo? Porque ele se origina abaixo da sua vértebra, a sétima vértebra torácica. Ele envolve costelas mais baixas, envolve a face tóraco-lombar, envolve crista ilíaca e por aí vai. E por mais que ele esteja lá nas costas, né, o dorsal ele se insere na frente do seu húmero. Na verdade, ele se insere próximo do peitoral. Então, quando você olha o sentido das fibras do dorsal e onde ele se origina, né, que é no meio das costas e para baixo, e onde ele se insere na frente do braço para cima, você vê que essas fibras foram feitas para puxar o seu braço para baixo. Independente disso acontecer no seu plano sagital ou isso acontecer no seu plano frontal. Então são músculos que nasceram para coisas muito diferentes. Entendendo isso, eu quero que vocês pensem no pullover. Olha só, o que é um pullover? Olha eu fazendo pullover. O que acontece no pullover? Você aproxima o seu braço do seu corpo. Então o que você está fazendo? Você está fazendo uma ação basicamente no plano sagital, estendendo o seu ombro, aproximando o seu braço do seu corpo, que é o que o seu dorsal nasceu para fazer. Ah, Paulo, mas se eu tiver com o braço levantado aqui, eu não tenho essas fibras do peitoral que podem ajudar? Elas podem ajudar. Eu não estou falando que elas não vão fazer nada, elas podem ajudar, mas elas vão ajudar por um momento pequeno, porque vai chegar um momento, dependendo da posição do seu braço, que eles vão estar em insuficiência ativa, eles vão estar em um ponto desfavorável para fazer tensão, e não são todas as fibras do peitoral, são apenas algumas fibras do seu peitoral. Então, para quem tiver dúvidas, né, o que eu quero que vocês percebam? Uma comparação entre o que está acontecendo no meu ombro quando eu faço o pullover e uma comparação do que está acontecendo no meu braço quando eu faço puxada. Então, se você olhar, você abstrair a posição do corpo, você vai ver que os movimentos são idênticos. E nos dois casos, o que eu estou fazendo? Eu estou aproximando o meu braço do meu tronco, fazendo uma extensão de ombro. Agora, para facilitar mais ainda a vida de vocês, o que eu vou fazer? Eu vou girar essa imagem da puxada para ela ficar na mesma posição que a imagem do pullover, como se os dois estivessem deitados. Então agora você percebe que é rigorosamente a mesma coisa. Então percebe, né, que não ficam dúvidas quando a gente pensa, né, no plano de movimento em que acontece e no movimento real e na posição do dorsal e na posição do peitoral. Então, gente, eu não estou falando que o peitoral não trabalha, mas é um trabalho muito pequeno, feito em alguns momentos e por algumas fibras. Então eu, sinceramente, conforme eu falo lá, né, nessa aula completa, depois vocês assistam a aula completa, eu não consideraria o trabalho do peitoral como relevante para a montagem do meu treino, para o cálculo do intervalo de descanso. Se você for mais preciosista, né, você faz a divisão de treino colocando os membros superiores para treinar no mesmo dia, né, faz peito e costas, porque como se o dorsal, né, se o peitoral trabalha durante o pullover, você também vai ter que considerar que ele trabalha durante uma puxada. Aí é a sua opção. Paulo Gentil, a minha opção é desconsiderar esse trabalho, né? Então eu posso muito bem treinar puxada num dia e supino no outro, porque o trabalho é relativamente pequeno. Tá legal? Entendido isso? Então, nada mais de errar. Pensa no plano de movimento e pensa na imagem do peitoral e do dorsal. E aí você vai saber que exercício faz o quê. Predominou a adução horizontal? Peitoral. Predominou a adução que acontece lá no plano frontal ou a extensão que acontece no plano sagital? Estou falando de dorsal. Até a próxima! Então, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de fazer parte do maior streaming do mundo de educação física, o Nerdflix, com mais de 300 aulas para você assistir onde, quando e como quiser. Ainda tem um aplicativo muito bacana que vai permitir você ouvir apenas o áudio para estudar enquanto está treinando, você vai poder baixar para assistir offline, espelhar com a sua Smart TV e muito mais, tá bom? Olha as informações aqui no link da descrição do vídeo.
O outro convite é se tornar membro do meu canal. Assim, você apoia o meu trabalho e você ainda vai ganhar acesso a conteúdos exclusivos e você vai ter prioridade para eu tirar as suas dúvidas. Até porque tirar dúvidas eu ainda estou fazendo. É só digitar ali. Meus queridos, para se tornar membro, comece em apenas R$ 4,99. É um investimento bem baixo. Até breve.